E aí, meus amores? Tio Dags na área, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Tio Dags Literário. E hoje, com mais uma aula sobre a Olimpíada Escrevendo o Futuro, né? A oficina número 2. Então, já deixa o seu likezinho, se inscreve no nosso canal para dar uma força, né? Nosso canal é um canal novo, está começando agora, mas já está preocupado com conteúdos para vocês, tá bom? Então a gente vai para a nossa segunda oficina, né? Essas oficinas, lembrando que são oficinas que são instruídas pela própria direção da Olimpíada, né? Então, essa oficina número 2, ela se chama Vamos Combinar, né? Só lembrando para vocês, né, que na última oficina, na primeira oficina, a gente falou um pouco, né, sobre o gênero memórias, né? A gente falou um pouco sobre a questão das entrevistas, né? O valor que as memórias têm, não só enquanto gênero literário, mas também no sentido de valorizar as memórias reais que nós temos, que as pessoas têm, né? Esse foi um dos papéis que tem a entrevista, né? Que é exatamente valorizar as memórias. Memórias, lembranças, recordações não servem apenas para o dono dela, né? Todos nós podemos ler, ouvir e escrever memórias. Podemos, inclusive, né? E aí já é tema da nossa segunda oficina, escrever memórias de outras pessoas, né? Então, um dos temas de hoje é esse, né? Para você reescrever essas memórias da entrevista que você fez, né? De alguém idoso, de preferência de alguém mais idoso, né? Pode ser da sua casa, pode ser da sua rua, pode ser do seu bairro, pode ser da sua família. Não nem sempre a gente tem avô, nem sempre a gente tem um tio mais idoso, mas recorram, né, à sua casa, à sua rua, ao seu bairro, algum colega, né, da escola, enfim, cada um sabe da sua realidade, né? E aí, a gente queria falar um pouquinho exatamente sobre essas estratégias de reescritura dessas memórias, né? Vocês podem contar essas histórias, né? Memórias são histórias, né? São histórias narrativas, ou seja, são histórias que são contadas, que têm ação, que tem um enredo, né? Essas memórias são histórias narrativas, e toda narrativa precisa de um narrador. Um narrador, e você precisa ter consciência desse narrador, de que tipo de narrador você quer colocar na sua história, né? Nessa história que você vai contar. Então nós temos basicamente 2 tipos de narradores que a gente pode usar nessa contação, né? Nessa redação. A gente tem um narrador personagem, onde o próprio personagem conta a própria história, e aí você vai fazer as vezes de como se você fosse o dono da memória, né? Claro que, como a gente está participando da Olimpíada, você precisa primeiro fazer uma pequena apresentação, né, fictícia ou verossímil ou real do entrevistado, né? Pequenas coisas, né? Contar como ele é, como não é, o que é, o que não é, se quiser dizer o nome, fazer uma pequena apresentação. E aí, na sequência, usar de primeira pessoa como se você fosse o entrevistado, né? Que a gente falou na oficina passada, né? Outra opção é você fazer a narrativa em terceira pessoa. O que é que isso quer dizer, né? Uma narrativa em terceira pessoa quer dizer que você vai contar a história de outro, que é exatamente a situação real em que a gente se encontra, né? Você está ouvindo a história de um colega, de uma pessoa, e você vai contar a história dessa pessoa de fora.
como um observador. Isso é que é narrativa em terceira pessoa. É o que a gente chama de narrador observador. Então você vai fazer essa escolha. Você, nessa história que você vai contar, nessa sua redaçãozinha, nesse seu texto, você vai ser um narrador personagem ou vai ser um narrador observador? Ou seja, alguém que está olhando de fora, alguém que não é personagem dessa história, tá bom? Bom, então só lembrando a vocês, né, que a gente discutiu inclusive também na oficina passada, né, a questão da importância dos objetos para a memória, né? Como alguns objetos podem reativar a nossa memória. Fotos, lugares, objetos em geral, né? A gente tem um vasinho de flor, até uma lapiseira, se ela for simbólica para você e tiver ganhado de alguém importante, de alguém especial, não é? Então essas coisas, um cheiro, podem reativar a nossa memória e ajudar a fortalecer a emoção dessa memória. E lembrando também que, claro, que se a gente está participando de uma Olimpíada, apenas um texto de cada escola vai ser selecionado, né? É preciso que vocês tenham consciência disso. Então, faz parte, por isso que a gente passa por tantas etapas nessa orientação da Olimpíada, faz parte a reescritura dos textos, né? Trabalhar o texto, ler, reler, reescrever, né? Faz parte do processo de escrita, né? De aprimoramento da escrita. Então, apenas uma redação, apenas um texto vai ser finalista da escola. Mas os outros textos não vão ficar à toa, não, tá? A gente vai fazer uma coletânea de textos e a gente pode publicar, a gente pode deixar disponível, né, na biblioteca da escola. Então, se o texto, a não ser que você não queira, tem gente que tem vergonha, né? A não ser que você não queira, aí sim, a gente pode negociar depois. Mas a gente pretende fazer uma coletânea para colocar na biblioteca da escola, tá bom? Todo mundo, inclusive quem não chegou na final, né? Bom, quero ler um textinho para vocês, textinho bem simples, certo? Sempre lembrando, a gente está fazendo essas oficinas discutindo os detalhes de uma produção, de uma tomada de conhecimento, né? Tanto para si como para a produção literária, né? A gente está participando da Olimpíada, é uma produção literária. E aí, gente, a gente precisa lembrar que leitura não é só decodificar palavras, né? A leitura, ela passa pela questão do saborear as palavras, identificar essas palavras, perceber, reconhecer, buscar entender cada significado, né? Afinal de contas, a gente está vivenciando uma experiência, né? As memórias são experiências marcadas de emoções. Então, cada palavra que você escolhe, né, o jeito que você diz, o vocabulário que você escolhe, é muito importante para passar exatamente a sensação que você quer. Né? Escolher uma palavra errada, com pressa, de qualquer jeito, pode custar desgosto de não ser compreendido, de não passar bem o que você quer. Então vamos lá, vou fazer a leiturazinha desse texto aqui para vocês. Esse texto faz parte do livro Viver para Contar, do autor Gabriel Garcia Marques, né? É um grandíssimo autor, né? Colombiano, renomadíssimo, muito querido, muito aclamado. E o texto diz assim, apenas um trechinho do livro, tá? Ele diz assim, ó: até a adolescência, as memórias têm mais interesses no futuro do que no passado. E por isso minhas lembranças da cidadezinha ainda não estavam idealizadas pela nostalgia. Eu me lembrava de como ela era. Um bom lugar para se viver, onde todo mundo conhecia todo mundo,
na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam no leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. Ao entardecer, sobretudo em dezembro, quando passavam as chuvas e o ar tornava-se de diamante, a Serra Nevada de Santa Marta parecia aproximar-se com seus picos brancos até as plantações de banana, lá na margem oposta. Dali dava para ver os índios arruacos correndo feito formiguinhas, enfileirados pelos parapeitos da serra. Nós, meninos, tínhamos então a ilusão de fazer bolas com as neves perpétuas, brincar de guerra nas ruas abrasadoras. Pois o calor era tão inverossímil, sobretudo durante a sesta, que os adultos se queixavam dele como se fosse uma surpresa a cada dia. Desde o meu nascimento ouvi repetir sem descanso que as vias de trem de ferro e os acampamentos da United Fruit Company foram construídos de noite, porque de dia era impossível pegar nas ferramentas aquecidas pelo sol. Gabriel Garcia Marques, Viver para Contar. Isso é um trechinho, né, gente? Isso é exatamente uma memória. Se a gente prestar atenção, ele está recontando um trecho de uma lembrança, né, da cidade dele. Ele fala de como a cidade era quente, né? Apesar de ser uma cidade montanhosa, né, onde os picos da montanha nevada, né, vocês ouviram, né, tinham neves perpétuas, quer dizer, neves eternas. E eles brincavam fazendo bolas de neve. Então, ao mesmo tempo em que nos picos da montanha tinham neve, nos pés da montanha, a cidade era quente, feita a desgraça, né? Então, a gente fez aqui a leitura, vocês ouçam. Mas é sempre importante fazer a leitura, né? A gente faz a leitura aqui para que a gente tenha essa experiência, né? Compartilhe essas experiências, mas é sempre importante a leitura. Façam a leitura. Cada um tem uma experiência diferente com a leitura, né? Saborear cada palavra, tentar entender o texto, diferente apenas de ouvir. Dessa forma, o Gabriel Garcia Marques conta essa lembrança, né? E lembranças não são exatamente cópias fiéis da realidade. Lembranças são marcadas de impressões pessoais, né? Será que ele contou tal e qual foi aquele dia, tal e qual era aquela cidade? Ou será que o texto veio diferente? Provavelmente veio diferente, né? A nossa sensação, a nossa percepção não é sempre igual à realidade, né? É a nossa marca pessoal, o nosso jeito de entender a realidade. Principalmente se a gente levar em conta que Gabriel Garcia Marques tinha mais de 70 anos, né? 74 anos quando escreveu esse texto. Um texto relembrando, 74 anos, viu, gente? Um texto tentando relembrar da sua infância, da sua adolescência, da cidade em que ele viveu. Olha quanto tempo depois ele veio escrever. Olha como ele tinha essa lembrança, né? Então, nem sempre a gente vai registrar numa memória as coisas de maneira exata. Nem precisa registrar as coisas de maneira exata. Na verdade, a gente quer exatamente registrar, se você percebeu que a entrevista a gente focou muito, né? A emoção dessa memória. Qual é a sua impressão? Qual é a sua emoção? Porque quando a gente ouve, quando a gente lê, a gente percebe essa emoção. Por exemplo, o que você percebeu desse texto do Gabriel Garcia Marques? Pense aí, reflita aí. Você consegue visualizar a cena, as cenas que ele conta? Você consegue imaginar o calor, né, que ele
da cena que ele conta? Você consegue imaginar, por exemplo, a cena e calcular isso? Porque tem uma hora que ele fala de um calor gigantesco e tem uma outra hora que ele está falando que está brincando com bolinhas de neve. Entende? Então, assim, você consegue ter essa percepção? Então é isso, né? Assim são memórias, não são completamente fáceis. Outra coisa que a gente queria fazer nessa aulinha de hoje era exatamente o combinado, né? Por isso do título. Vamos combinar. A gente quer fazer um pequeno plano de trabalho, né? Eu não falei antes, mas a gente pede que vocês, à medida do possível, façam uma espécie de diário só da Olimpíada, né? Das coisas que a gente vai fazendo, que você comente, que você registre. Você pode ser escrito, de preferência escrito. Vai registrando, né? Vai registrando a entrevista, as entrevistas, pode fazer outras, né? E os seus textos, registre e mandem esses textos para a gente, né? Batam uma foto bem legal dos textos e mandem pra gente. Quando eu falo foto legal, é uma foto nítida, né? Que dê pra gente ler, com certeza, e mandem pra gente. O nosso primeiro plano de trabalho, você pode escrever no caderninho, pode escrever na agenda, pode fazer um cartazinho, pode botar no papel para pregar para você não esquecer, mas é exatamente para você ter essa noção, né? Primeira coisa, nesse plano de trabalho, você tem que ler e analisar os textos das memórias literárias. Sempre são esses textos que a gente estuda aqui nas aulas, né? A gente sempre passa a leitura e sempre eu tento busco trazer os textos para vocês poderem ler. Segunda coisa, identificar e aprender a usar as marcas linguísticas próprias, né, da articulação do texto, quer dizer, de como esse texto se constrói. Busque se apropriar da linguagem, das marcas linguísticas, busque se apropriar do jeito de elaborar, né? Preparar e fazer as entrevistas. Semana passada a gente passou uma entrevistinha, né? Selecionar e organizar as informações que você coletou, né? De repente o entrevistado pode ter contado várias histórias, escolha uma, escolha duas, encadeie essas histórias, monte o seu jeito de contar essa história, né? Produzir um texto que servirá para o ensaio final da produção, né? Para o ensaio da produção final. Produzir um texto individual seu, né? Aprimorar o seu texto, aquela história que eu falei das revisões. E preparar os textos que farão parte do livro organizado pelos alunos. Né? A gente vai preparar um livrinho, né, com as histórias. Ok. Nossa, quanta coisa, né? Então, gente, para hoje a gente tem exatamente que tomar conhecimento desse plano de trabalho, né? Você tem que ter consciência dessas etapas que a gente citou aqui, né? Que você precisa fazer a entrevista, fazer os textos. A gente vai fazer um texto coletivo, depois vai fazer um texto individual, da importância de você rever e revisar os seus textos, né? Muita gente escreve com preguiça, com pressa, né? Enfim, reveja e revise os seus textos, ok? A gente tem que estar sempre com esse aprimoramento. Então, hoje a gente vai fazer isso, ok? Pegue a sua redação, que você já fez, que você já me mandou, e você vai tentar aperfeiçoar essa redação. A tarefa de hoje é: você vai aperfeiçoar, rever, vai revisar a sua redação, essa que você já fez uma vez, ok? E aí, quando você terminar de revisar, de melhorar, passar limpo, né? Caprichar mais na história, escolher melhor as palavras,
caprichar na letra. E aí você vai fazer isso e vai mandar para mim de novo. Quem não mandou nenhuma vez, manda agora essa redação, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, um beijo. Se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha e não esqueçam de mandar os textos, tá?